Hoje eu quero falar com você sobre um bode. Sim, um bode. E você vai entender o que esse bode tem a ver com você. Por que é tão importante você saber sobre esse bode? Você já ouviu a expressão bode expiatório, não já? As pessoas, quando querem dizer que elas estão levando a culpa de alguém, então usa-se a expressão agora eu sou o bode expiatório da história, né? Agora toda a culpa vem sobre mim. Não é isso? Você já ouviu falar em bode expiatório, mas pouca gente sabe que essa expressão vem da Bíblia e tem muito a ver com o que o Senhor Jesus fez por mim e por você lá na cruz. E isso ainda tem implicações para hoje, para a sua vida, para a minha vida. Preste atenção, de onde vem essa história, esse símbolo do bode expiatório? Para isso, nós precisamos voltar lá à lei de Moisés. A lei de Moisés, uma vez por ano, acontecia o dia do perdão, ou dia da expiação. Ou seja, quando os pecados do povo de Israel eram perdoados. E o que acontecia? Havia uma espécie de um ritual onde dois bodes eram separados e um era sacrificado, o bode era morto, como se fosse pagamento pelos pecados das pessoas, o sangue ali era derramado, e o outro bode era enviado vivo ao deserto. Alguém tinha que levar o bode para fora do acampamento, em direção ao deserto, e o bode ia para o deserto vivo. E aquele bode, como diz o texto assim, lá em Levítico, capítulo 16, a partir do 21, diz assim: E Arão, que era o sumo sacerdote, porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Então, o sumo sacerdote, Arão, ele recebia todos os pecados do povo de forma simbólica, porque o povo vinha até o tabernáculo, até o altar, oferecer suas ofertas, seus sacrifícios por suas culpas, vinham confessar seus pecados, buscar perdão de Deus. Então, o sumo sacerdote, representando todo o povo, colocava as mãos na cabeça daquele bode, pronunciava, confessava todas as iniquidades do povo. Imagine. É claro que ele não poderia falar literalmente o pecado de todo mundo, mas ele incluía naquela confissão tudo de errado que havia acontecido, que o povo havia praticado naquele último ano. Então ali havia pecado de adultério, ali havia pecado de mentira, pecado de roubo e todo tipo de pecado. Prostituição, enfim, tudo. Arão confessava aqueles pecados com as mãos sobre a cabeça do bode, vivo, como se estivesse transferindo aqueles pecados para aquele bode. E então, um homem designado levava o bode para o deserto. E lá o bode ficava. Todo o povo observava o bode sendo levado para fora, para longe do acampamento e indo para o deserto, e aquela visão do bode sendo levado, por isso chamava-se bode expiatório, quer dizer, o bode que levava a culpa do povo. Então, aquela visão dava ao povo o seguinte pensamento: nossos pecados estão sendo levados para longe de nós, estamos sendo perdoados, Deus nos perdoou, levou para longe os nossos pecados. Muito bem. Então, obviamente você já deve ter ligado os pontos, não é? Que aquele bode simbolizava quem? Lá no profeta Isaías, ele falou exatamente essas palavras sobre o Senhor Jesus. Ele disse lá em Isaías 53, versículo 6, diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho.
mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Então, assim como Arão colocava as mãos sobre o bode e confessava os pecados, transferia os pecados do povo para aquele bode expiatório, assim Deus, o Deus Pai, transferiu para o Deus Filho todos os pecados da humanidade. E isso não uma vez por ano, os pecados dos últimos 12 meses, não, mas todos os pecados, desde Adão e Eva, até agora e até amanhã, enquanto essa terra durar, enquanto houver ser humano nesta terra, Jesus absorveu para si aqueles pecados no seu corpo. Aí você começa a entender melhor por que lá no Getsêmani Jesus estava em profunda tristeza, sentindo um pavor, sentindo-se pressionado, angustiado até a morte, suando gotas de sangue. Por que ele estava sentindo aquilo? Porque aquele que nunca havia pecado, aquele que nunca pecou, só conheceu a pureza, a santidade do Pai. Ele absorveu para si todos os pecados da humanidade. Todos os pecados em um só corpo, todas as culpas de todas as pessoas, aquelas pessoas mais desprezíveis que você ouve falar, que você conheceu, todos os pecados da humanidade, ele absorveu para si. E eu fico só imaginando, quando a gente comete um pecado, quando a gente faz uma coisa errada, a nossa consciência já pesa. A gente se sente mal, a gente não fica bem. Não é verdade? Quando você comete um pecado, você já sente uma coisa ruim com você. O que você acha que Jesus deve ter sentido com todos os pecados da humanidade sobre ele? Então, o texto diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, assim como o bode expiatório levava simbolicamente todos os pecados do povo lá para o deserto, Jesus levou os nossos pecados com ele para fora da cidade. Jesus teve de ser crucificado fora da cidade, exatamente porque o bode também ele era levado para fora do acampamento, tinha que ir para fora. Então Jesus foi crucificado fora da cidade, isso foi uma profecia, porque ele era esse bode expiatório. Ele foi considerado esse bode expiatório, ou uma outra expressão usada também na Bíblia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele foi o Cordeiro expiatório, digamos assim, e levou embora com ele. Então, isso nos faz entender o quê? O que significa isso para nós hoje? Você que está aí sobrecarregado de culpas, você cometeu erros, falhas horríveis, você falhou com você, falhou com as pessoas que você ama, falhou com Deus, você falhou com todo mundo. Você tem um pecado em você que não tem água e sabão que tire. A sujeira que esse pecado causou na sua consciência, não existe detergente, remédio na prateleira da farmácia, não existe viagem para lugares exóticos, nada nesse mundo, nenhum spa, nenhum curso de guru, nenhum coach, nenhuma terapia, psicoterapeuta pode tirar isso de você. Essa sujeira encrostada na sua alma, chamada pecado, ela só pode ser tirada pelo Cordeiro de Jesus, o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, o bode expiatório. Mas para isso, você precisa entregar a sua vida, você precisa crer. Isso não é algo automático. Se fosse automático, você não estaria sentindo o peso da culpa. Para você ser perdoado e ter os seus pecados transferidos para Ele, então você precisa se voltar para Ele, se entregar para Ele, crer nele.
e se arrepender desses pecados, oferecendo um sacrifício não de animais. Não é um sacrifício de algo externo que você tem que fazer. Porque o bode levava os pecados do povo. O sacrifício era do bode. Mas o que Deus realmente quer é o sacrifício da alma, o sacrifício das nossas vontades. Então, quando você se oferecer como a própria oferta no altar para Deus, arrependendo-se dos seus erros, deixando o pecado para trás, decidindo viver uma nova vida, já que você entende que alguém inocente pagou pelos seus pecados. Não é? Quando a gente fala dessa história do bode expiatório, sempre tem alguém que sente peninha do bode e fala assim, poxa, tadinho do bode. A pessoa fica imaginando, poxa, o bode foi levado para o deserto para morrer lá no deserto, tadinho do bode. Mas a pessoa fica com pena do bode. Mas ela não tem o pensamento, poxa, o pai fez isso com o próprio filho dele, com Jesus. E por mim e por você. Você tem pena do bode? Você tem pena do bode mesmo? Você não quer impor sofrimento ao bode? Então pare de pecar. Pare de viver no pecado. Se você quer realmente ter vida e perdão, o arrependimento envolve reconhecimento dos seus pecados e abandono dos seus pecados. Assim você pode receber o perdão e ter a certeza de que tudo isso que você já cometeu, ele já levou, pagou, está resolvido lá na cruz. E a partir de então você vive em obediência a ele. Como ele obedeceu ao Pai, você vive em obediência a partir de então. E assim você pode ter paz. Você não carrega mais nenhuma culpa, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não se esqueça. Ele é o nosso bode expiatório, o Cordeiro de Deus. E assim ele pode nos trazer a verdadeira paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas feridas dele, todos nós fomos curados. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.